E aí, pessoal, eu sou o coordenador Marconildo Viegas, sou professor de língua portuguesa, sou concurseiro e juntos nós vamos estudar aqui sobre a história e a geografia de Barra de Santa Rosa, aqui na Paraíba. Se no final do vídeo você gostar, você dá um like, se inscreve no meu canal e isso me motiva a fazer mais vídeos assim e ajudar mais pessoas a conseguirem entender os conteúdos para que possam então passar no concurso público. Nós vamos começar a falar sobre a bandeira de Barra de Santa Rosa. A bandeira de Barra de Santa Rosa, ela é dividida em duas partes, uma com arado e outra com livro aberto. Então, um simbolizando o trabalho e o outro simbolizando o conhecimento. E o lema cultivando venceremos. Então, dois verbos de ação e que mostra a força do povo que construiu a cidade. Então, aqui nós temos a bandeira de Barra de Santa Rosa e, como eu falei para vocês, ela tem esse aspecto de duas cores, um verde e um branco, que juntas vão pegar e simbolizar todo o espírito das pessoas que moram na cidade. Então, o verde da floresta, o branco da paz e os dois verbos. Enquanto isso, no brasão, ele é separado da bandeira. A bandeira tem esse lema, cultivando venceremos, e o lema também ele é colocado no brasão. O brasão tem a data de 8 de maio de 1959, ou seja, a emancipação política, tem o nome da própria cidade, tem dois ramos de milho, que é parte da cultura, que é cultivada na região, tem o arado ao centro com o livro aberto, tem um escudo, tem o sol. Com esse conhecimento, a banca pode pedir sobre o lema, cultivando venceremos, sobre o brasão, sobre o dia da emancipação. Tudo isso temos que memorizar para quando chegar o dia da prova, a gente poder lembrar e responder corretamente. Eu procurei nos sites oficiais todas essas informações no IBGE, no próprio site da Prefeitura e no site da Câmara Municipal. Encontrei o hino fora, o site é muito pobre, tem muita coisa que não tem ainda de informação no site, um site que está ainda em construção, mas em outros sites oficiais temos mais informações e essas que vamos ver aqui. Então eu vou ler para vocês o hino que diz assim: antigamente aqui vinham vendedores que já faziam do trabalho sua glória. Hoje o presente agradece esses valores que fecundaram suas raízes em nossa história. Assim surgiu em região semiárida um berço forte para um povo hospitaleiro. Barra de Santa Rosa, filha formosa do Nordeste brasileiro. És o ninho do nosso amor, torrão de beleza sem par, cidade aconchegante, tens um povo brilhante a te exaltar. Barra agradece ao labor neste rincão, que faz o solo um lindo campo verdejante, todos unidos pulsam num só coração. O brilho forte de vencer a cada instante, hastearemos a bandeira do progresso. No mastro firme da nossa soberania, juntos lutaremos e venceremos com pujança e galhardia. És o ninho do nosso amor, torrão de beleza sem par, cidade aconchegante, tens um povo brilhante a te exaltar. Isso aqui está no site da própria prefeitura, barradesantarosa.pb.gov.br, cidade hino oficial. Porém, nem diz quem foi que escreveu o hino e nem diz quem é a pessoa que fez a composição, que fez a melodia. Então nós vamos analisar aqui alguns pontos do hino. Então, antigamente que vinham vendedores que já faziam do trabalho sua glória, hoje o presente agradece esses valores que fecundaram suas raízes à nossa história. Então aqui nós temos uma parte histórica e também de geografia. Com os desbravadores da cidade,
certo? Aqui nós temos a parte geográfica, né, que é na região semiárida, certo? Além disso, tá falando sobre a hospitalidade do povo e que a cidade é formosa. Então nós vemos até que a cidade é formosa pela própria praça principal, que tem umas esculturas lá bem legais. Então és o ninho do nosso amor, torrão de beleza sem par, uma cidade aconchegante, mais uma vez exaltação da cidade, né? Aqui na exaltação da cidade, tens um povo brilhante a te exaltar. Barra agradece ao labor nesse rincão, que faz o solo um lindo campo verdejante, ou seja, aqui se trabalha a agricultura, pecuária, todos unidos pulsam num só coração. Brilho forte de vencer a cada instante, hastearemos a bandeira do progresso, ao progresso firmado através do livro, no mastro firme da nossa soberania, juntos lutaremos e venceremos, com pujança e galhardia. Então venceremos aqui, a própria palavra do hino está na bandeira da cidade. E mais uma vez repete, és o ninho do nosso amor, torrão beleza sem par, cidade aconchegante, tens um povo brilhante a te exaltar. Então é isso, pessoal, são leituras teóricas, não são dicas de cursinho aqui, porém, para você conhecer a história, é preciso você ler. Então vamos aqui ver outras informações. Aqui, como eu disse a você, é o site da prefeitura e ele é um site simples, não tem muita coisa. Eu disse que a parte da história tem, o hino tem, porém outras informações não tem. Sobre a história só tem isso no site da prefeitura e também tem no IBGE. Então, uma propriedade pertencente a José dos Santos de Oliveira, situada à margem direita do rio Curimataú, por volta do ano de 1880, deu origem ao atual município de Barra de Santa Rosa, nome que lhe foi atribuído com origem na palavra Barra, que significa o resultado do encontro dos rios Santa Rosa e Poleiros. O povoado propriamente dito teve início em 1888, no ano da abolição da escravatura, num dia de quinta-feira, quando pela primeira vez foi realizada uma feira livre ao pé de uma antiga quixadeira. O local era ponto de encontro de comerciantes e homens de negócios que tanto vinham do sertão como do brejo e chamando a atenção de muitas regiões. Logo, muitas famílias foram fixando suas moradias naquele local. Sua emancipação política se deu em 8 de maio de 1959. Essas informações também estão no site do IBGE. Aqui nós temos fotos da cidade, especialmente da Praça Central, que tem essas esculturas de jardinagem muito bonita, Barra de Santa Rosa, aí tem uns animais, certo? Então, muito bonita a cidade. Então, a prefeitura, ela traz essa galeria de fotos da cidade, ela traz a lei orgânica da cidade. Quando a gente vai pesquisar outras coisas no site, por isso que eu digo que o site é pobre, porque não tem muitas informações. Por exemplo, aspectos gerais, não se tem informações como muitas outras prefeituras. E aí se coloca em breve e até hoje não é atualizada essa informação no site. Aqui é o site da Câmara Municipal de Barra de Santa Rosa. A cidade conta, pela quantidade de pessoas que tem, 5 vereadores. Barra de Santa Rosa é um município brasileiro no estado da Paraíba, localizado na região geográfica imediata de Cuité, Nova Floresta. De acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no ano de 2014, sua população era estimada em 14.999 habitantes. Hoje está em 15.000 e alguma coisa, no ano de 2023. A área territorial é de 825 km². Um dos principais pontos de admiração da cidade está na Praça Frei Martinho, em frente à Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, onde todas as árvores e arbustos são podadas em várias formas topiária, incluindo vários animais, o nome da praça e um crucifixo que fica de frente à porta principal da igreja. Tudo feito por um dos moradores do município, conhecido na cidade como Seu Bill e o seu filho Evandro. A cidade de Barra de Santa Rosa é a terceira cidade mais populosa do Curimataú, atrás somente de Cuité e Picuí.
e a maior em extensão e tem 26 escolas. Polariza os municípios de Sossego, Damião, Cacerengue, dentre outros. O município possui o quarto maior índice de desertificação no estado da Paraíba e é um polo de assentamentos rurais. Sobre a história, uma propriedade pertencente a José dos Santos de Oliveira, situada à margem direita do rio Curimataú, essa informação a gente já leu lá no site da prefeitura, por volta do ano de 1880, deu origem ao atual município de Barra de Santa Rosa, nome que lhe foi atribuído com origem na palavra barra, que significa resultado do encontro dos rios Santa Rosa e Poleiros. O povoado, propriamente dito, teve início em 1888, num dia de quinta-feira, quando pela primeira vez foi realizada uma feira livre ao pé de uma antiga quixadeira. O local era ponto de encontro de comerciantes e homens de negócios que tanto vinham do sertão como do brejo e chamando a atenção de muitas regiões ali. Logo, muitas famílias foram fixando suas moradias no local e a emancipação política se deu em 8 de maio de 1959. É bom prestar atenção sobre isso, viu? Sobre a questão da igreja matriz, porque tem o nome de Barra, que é o encontro de dois rios da cidade, né? O rio Poleiros e o rio Santa Rosa. Então, tudo isso faz parte de perguntas que a banca pode fazer na prova. Então, sobre a geografia, o município está incluído na região geográfica de abrangência do semiárido brasileiro, definida pelo Ministério da Integração Nacional em 2005. Esta delimitação tem como critérios o índice pluviométrico, o índice de aridez e o risco de seca. Dados do Departamento de Ciências Atmosféricas na Universidade Federal de Campina Grande mostram que Barra de Santa Rosa apresenta um clima com média pluviométrica anual de 365,8 milímetros e temperatura média anual de 23,6 graus Celsius. Nós temos essa tabela aqui, que são os dados climatológicos para a Barra de Santa Rosa, nos meses do ano, a média anual e todas essas informações de chuva, de temperatura média, máxima e temperatura mínima e a quantidade de milímetros. Nós temos uma temperatura máxima média de 29,7 graus, certo? Durante o ano. A temperatura média é de 23,6 graus e a temperatura mínima média é de 19,5, ou seja, é uma cidade que é fria durante a noite e quente durante o dia. Em relação à chuva, nós temos aqui grandes precipitações no mês de março, abril, diminui um pouco em maio, junho e é mais seco em setembro, outubro e novembro e dezembro. Em janeiro já vai aumentando a quantidade de chuva. Em relação ao relevo, as altitudes da maior parte do município variam entre 530 e 550 metros acima do nível do mar, com declividade elevada ao sul e médias e baixas rumo a leste e nordeste. A altitude na cabeceira do rio Caraibeiras, na Serra do Sabão, atinge 650 metros. Em relação à hidrografia, Barra de Santa Rosa está inserida nos domínios da bacia hidrográfica do rio Curimataú. Tem como principais tributários os rios da Caraibeira, Curimataú e Guandu, e os riachos do Soares, da Ramada, do Bom Bocadinho Fechado, do Guandu, Fundo, da Cruz, das Caraibeiras, Peleiro, da Piaba, das Meninas, do Acauã, da Samambaia, do Riachão, do Cantinho, Catolé, do Lajedo, da Gangorra, do Espinheiro, do Inácio, da Barriguda, do Catucaí, do Urubu, da Bola, da Cachoeira, da Catingueira, do Sabão, Solto, do Salgado, dos Barreiros, do Padre e Jandaíra, todos de regime intermitente. Conta ainda com os açudes poleiros, com 7.933.700 metros cúbicos de água e o açude público do Curimataú. Os principais bairros de Barra de Santa Rosa são o Centro, Beira Rio, Tribofe, São Francisco, Conjunto Francisco Inácio da Silva,
Tancredo Neves, Naldo Ribeiro Diniz, Lico Pascoal, Planalto, Conjunto Maria do Carmo, Campo de Aviação. Em relação à economia, a economia do município é baseada no setor primário, que é justamente a agricultura, cuja participação é superior a 75% aproximadamente, representado pela agricultura e pecuária. Os principais produtos agrícolas cultivados no município são sisal, algodão, milho, feijão e mandioca, que são os símbolos que estão lá no brasão. Na pecuária destaca-se a criação de bovinos, caprinos, ovinos, além da avicultura e a criação de galináceos. A participação do setor secundário é inferior a 10% e o setor terciário, por sua vez, contribui com 5 a 25% de empregos da população. Em relação aos pontos turísticos, tem a Praça Frei Martinho, que é da frente da Igreja Matriz, com a construção da Igreja Matriz em Barra de Santa Rosa pelo frade franciscano Frei Martinho. Restou um grande espaço na frente da mesma e a comunidade começou a usar nas tardes como local de encontros. As crianças usavam aquele espaço para jogar peladas de futebol. Quando o 3º Batalhão de Engenharia do Exército chegou na cidade, em 1959, com o objetivo de construir o açude do Curimataú, 2 benefícios o Exército fez. O primeiro foi a construção de uma quadra de esportes na Escola Professor José Coelho, e o segundo foi a construção da Praça Frei Martinho, no terreno doado pelo senhor Silvino Casado, pai de Chico de Silvino, um agricultor da região e muito rico. No governo municipal, cuja administração coube ao senhor José Ribeiro Diniz, que durou de 1963 a 1969, a praça foi totalmente reconstruída. Houve ainda uma reforma no governo de Solon Diniz, que durou de 1989 a 1992. Também, como ponto turístico, tem o Alto do Cruzeiro do Cuiuiu. O cruzeiro localizado no sítio Cuiuiu, em um monte com capela e local cheio de pedras que podem ser escaladas facilmente, e aí o esporte radical, como o rapel, pode ser feito. Outro ponto turístico é a Serra do Sabão, que é considerado o ponto mais alto do município, com aproximadamente 650 metros de altitude. O nome Serra do Sabão se dá pelo fato de, quando entra em contato com a água da chuva, as pedras rochas ficam escorregadias. No topo da serra encontra-se a Capela de São Sebastião e em seu entorno vários fragmentos sacros que fazem parte da cultura religiosa daquela comunidade. A vista de lá é espetacular, onde é possível contemplar toda a região. O rio Curimataú nasce das entranhas desta serra. Outro ponto turístico é o Santuário Santa Rosa de Lima, em um povoado que leva esse nome, e lá encontramos uma igreja secular, uma estátua de Santa Rosa de Lima e um oratório para os devotos acenderem velas, fazerem pedidos e agradecerem graças alcançadas. Também na cidade de Barra de Santa Rosa tem a Escola ECIT José Luiz Neto, a Escola Cidadã Integral e Técnica que o governo construiu lá. Então vamos aqui para mais informações. Barra de Santa Rosa tem a bandeira, que já vimos, tem o brasão, tem o hino, que já vimos, tem o lema Cultivando Venceremos. O gentílico de quem nasce em Barra de Santa Rosa é barrense. A localização de Barra de Santa Rosa está aí no mapa na Paraíba, no Curimataú, nessa região que chove pouco de julho a dezembro. Em relação com outros dados, nós sabemos que Barra de Santa Rosa está na unidade federativa que é a Paraíba. Nós temos a região metropolitana que é de Barra de Santa Rosa, os municípios limítrofes, que isso aqui pode cair, viu? Tem que vocês aprenderem. Cuité, Damião, Cacerengue, Algodão de Jandaíra, Pocinhos, Oliveiro e Sossego. Então, esses municípios limítrofes é bem importante saber, porque muita banca pede. A distância até a capital é de 200 quilômetros. A fundação, então aqui é importante, viu? É 8 de maio de 1959, é um município novo. O prefeito hoje é Jovino Pereira Nepomuceno Neto, da União Brasil, que vai até 2024. A área total é de 825 km² aproximadamente. A população, segundo o IBGE, em 2020, é de 15.490 habitantes.
A densidade demográfica é de 18,8 habitantes por quilômetro quadrado, um pouco alta. O clima é semiárido, né? Então, o que é importante lembrar? A fundação, os municípios limítrofes, pode também ser a área total, aí a banca pode pedir, certo? E a quantidade de habitantes, daí divide e dá a densidade demográfica. O clima, a banca pode pedir também, semiárido. A altitude é 457 metros acima do nível do mar. Os outros 600, 650 é no topo das serras. Então, aqui é 457 metros em relação ao nível do mar. O fuso horário é o horário de Brasília. O IDH é baixo, é 0,562, que vai até 7. E o PIB da cidade é de 50.250.543 reais. Aí nós temos também o PIB per capita, que é de 3.804,55 reais. Então, essas informações são importantes, tá nos sites oficiais também. Além disso, procurei em outros sites como Family Church, que distrito criado com a denominação de Barra de Santa Rosa em 14 de outubro de 1906, subordinado ao município de Picuí. Em 18 de setembro de 1936, o distrito de Barra de Santa Rosa deixa de pertencer ao município de Picuí, sendo anexado ao município de Serra do Cuité. Em 15 de novembro de 1938, o distrito de Barra de Santa Rosa passou a denominar-se simplesmente Santa Rosa e o município de Serra do Cuité a denominar-se Cuité. Em 31 de dezembro de 1943, o distrito de Santa Rosa voltou-se a denominar-se Barra de Santa Rosa. Foi elevada à categoria de município com a denominação de Barra de Santa Rosa em 8 de agosto de 1959, desmembrando-se de Cuité. Essa informação também está no IBGE. Aqui nós temos a localização da cidade de Barra de Santa Rosa, na mesorregião do Agreste Paraibano. A microrregião é Curimataú Ocidental, a área é de 825 km² aproximadamente, e dependendo da estrada que acessa, chega até a 139 km distante da capital. Os municípios lá são Remígio, Cuité, Picuí e Damião, além de Algodão de Jandaíra, segundo outras informações. Então, ainda sobre o Family Church, foi a propriedade de José de Santo Oliveira, situada à margem direita do rio Curimataú, a origem do atual município de Barra de Santa Rosa. Então, esse mesmo resumo está no site da prefeitura, está no site do IBGE. A origem do atual município de Barra de Santa Rosa, o nome foi atribuído pela Barra, resultante do encontro de dois rios, Santa Rosa e Poleiros. O povoamento iniciado em 1888, começou com a realização de uma feira livre, e ali tinha grandes comerciantes, homens de negócios, e o povo começou a afluir para lá e então se fixar lá. Entre os pioneiros citam-se Tito de Souza Lima, Antônio José dos Santos, Manuel de Souza Lima e Cândido Casado de Oliveira, que doou o patrimônio para a construção de uma pequena capela, onde mensalmente era celebrada a missa por um padre procedente da paróquia de Picuí. A 6 quilômetros da cidade já existia uma capela construída na década de 1770 pelos primeiros habitantes do povoado Santa Rosa, de grande valor histórico. A atual Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição teve início no ano de 1918. Frei Martinho, que foi o construtor. O movimento de emancipação política foi promovido por João Casado de Almeida, Severino Davino Barros e Padre Luiz Santiago. Esse aqui é o resumo histórico que está no IBGE, do mesmo jeito que acabamos de ler no Family Church. Em relação à formação administrativa, o distrito criado com a denominação de Barra de Santa Rosa pela Lei Municipal número 6, de 14 de 10 de 1906, subordinado ao município de Picuí. Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o distrito de Barra de Santa Rosa figura no município de Picuí, assim permanecendo em divisão administrativa referente ao ano de 1933. Pela Lei Estadual 99, de 18 de 9 de 1936, o distrito de Barra de Santa Rosa
deixa de pertencer ao município de Picuí, sendo anexado ao município de Serra de Cuité. Pelo Decreto Estadual 1164, de 15/11/1938, o distrito de Barra de Santa Rosa passou a denominar-se simplesmente Santa Rosa, e o município de Serra de Cuité a denominar-se Cuité. No quadro fixado para vigorar no período de 1939 até 1943, o distrito já denominado Santa Rosa permanece no município de Cuité e Serra do Cuité. Pelo Decreto Estadual 520, de 31/12/1943, o distrito de Santa Rosa voltou a denominar-se Barra de Santa Rosa. Em divisão territorial datada de 1/7/1950, o distrito de Barra de Santa Rosa permanece no município de Cuité, assim permanecendo em divisão territorial datada de 1/7/1955. Elevada à categoria de município com a denominação de Barra de Santa Rosa pela Lei Estadual nº 2108, de 8/8/1959, desmembrando-se de Cuité, sede do antigo distrito de Barra de Santa Rosa, constituído do distrito sede, instalado em 19/6/1959. Em divisão territorial datada de 1/7/1960, o município é constituído do distrito sede, assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007. Alterações toponímicas distritais. Barra de Santa Rosa para Santa Rosa alterado pelo Decreto Estadual 1164 de 1/5/1938. Santa Rosa para Barra de Santa Rosa alterado pelo Decreto-Lei 520 Estadual de 31/12/1943. Transferências distritais pela Lei Estadual 99, 18/12/1936, transfere o distrito de Barra de Santa Rosa do município de Picuí para o novo município de Serra do Cuité. Pelo Decreto Estadual 1164, de 15/11/1938, transfere o distrito de Santa Rosa, ex-Barra de Santa Rosa, do município de Serra de Cuité para o de Cuité. Isso é a fonte do IBGE. Nós temos as informações que estão no site do IBGE. Quem nasce pode ser chamado de rosense ou Santa Rosense. Porém, o IBGE diz que é Santa Rosense. O aniversário da cidade é dia 8 de maio. O censo de 2010 tinha 14.157 pessoas. Porém, a estimativa do censo de 2021 é de 15.607 pessoas, ou seja, não cresceu mais ou menos mais de 1.000 pessoas nesses 10 anos. A densidade demográfica é 18,25 habitantes por quilômetros quadrados, e aqui nós temos essas informações. Esse é o site oficial, o prefeito é Jovino Ferreira. Já nesta página aqui, a pirâmide etária mostra que a principal composição da sociedade é por criança e adolescente, de 10 a 14 anos. Então, essa parte da população, ela está na escola, ainda não trabalha. Em relação à religião, a maior parte da população segue a religião católica apostólica romana. Enquanto isso, os evangélicos têm uma representatividade não tão forte, né? E os espíritas têm uma expressividade muito pequena na cidade, pelo menos nessa divulgação de dados. Então, nós temos aqui que a maior parte das pessoas são católicas romanas. A religiosidade é bem forte nesta cidade. Em relação ao trabalho e renda, o salário médio mensal dos trabalhadores formais é de 1,8 salários mínimos, ou seja, quase 2 salários mínimos que as pessoas vivem lá. Porém, a quantidade de pessoas ocupadas, para 15.000 pessoas, somente 981 pessoas têm emprego formal. Então, a população ocupada em 2020 é muito pequena, 6,3%, enquanto o restante da população está em situação informal ou não tem renda. Percentual da população com rendimento nominal mensal per capita de até 1.000 salário mínimo, 53,8%, quase 55% da população em 2010 vivia com meio salário mínimo. Em relação à taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade, é de 96,9%, quase 97%, ou seja, 3% de crianças e jovens ainda não estão na escola. Aí o IDEB dos anos iniciais é alto, 5,8%,
é alto. E dos anos finais, em 2021, não foi computado. O IDEB é 5,8, a quantidade de matrículas no ensino fundamental é de 1.782, as matrículas no ensino médio 446, os docentes do ensino fundamental é 99 e os docentes do ensino médio 27. Então, para você ver que tem número de estabelecimento de ensino fundamental 13, tem 13 escolas. E aí nós vemos que a quantidade de docente é muito baixa, ou seja, tem muito prestador de serviço. Número de estabelecimento do ensino médio é de uma escola do ensino médio na cidade. Já em relação à economia, o PIB per capita é de R$ 8.924,21, certo? O percentual de receitas oriundas de fontes externas é quase o total, só 8% é que não tem, só 8% que a prefeitura abarca com os custos. Todas as receitas são de fontes externas. O total de receitas realizadas de 31.669,20 vezes 1.000 e total de despesas empenhadas 30.115,92 vezes 1.000. Então nós temos aqui um município que depende muito do governo federal e do governo estadual. Em relação à saúde, a mortalidade infantil é alta, 13,33 óbitos por 1.000 nascidos vivos, certo? Nós temos as internações por diarreia é pouca, 0,5 a cada 1.000 pessoas. E temos 5 estabelecimentos de unidade de saúde na cidade. Em relação ao meio ambiente, a área urbana em 2019 era de quase 2 km². O esgotamento sanitário adequado em 2010 era metade da cidade que estava com esgotamento sanitário. A arborização das vias públicas em 2010 era 95%. A urbanização de vias públicas em 2010 era de 9,2%, ou seja, não tem muita rua calçada na cidade. Aí nós temos aqui que a população exposta ao risco não tem dados, o bioma é caatinga e o sistema costeiro não pertence porque o sistema costeiro é o litoral. Então o bioma que a cidade está localizada é na Caatinga. Em relação ao território, o território tem 781,187 km², de acordo com o IBGE, pode haver variação, porque isso foi em 2022, essa última metragem. A hierarquia urbana é centro local, a região de influência é arranjo populacional de Campina Grande, a região intermediária é de Campina Grande, a região imediata é de Cuité, Nova Floresta. A mesorregião é o Agreste Paraibano, que eu tenho um vídeo sobre essas mesorregiões aqui no canal. E a microrregião é Curimataú Ocidental. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no meu canal, Coordenador Marconildo Viegas. E isso me motiva a fazer mais vídeos assim. Esses sites oficiais estão todos aí disponíveis. E basta procurarmos as informações.